A aprendizagem, como ato de evidenciar a experiência contínua, não está apenas atrelada a elementos cognitivos, mas também a elementos sociais e a elementos humanos. E dentro disso, um elemento importante dentro dos estudos de aprendizagem é da aprendizagem baseada em práticas. Alguns autores italianos como Silvio Gherardi e Davide Niccolini trabalharam muito esse item e trouxeram evidências importantes necessárias para as organizações entenderem melhor do que trata a aprendizagem e de como ela pode ser melhor aproveitada nas suas atividades. Então, segundo esses autores, a abordagem da aprendizagem baseada em prática, ela está preocupada em compreender como o conhecimento é produzido ou transformado por meio de sujeitos com ou em atividade, e não necessariamente como o atingimento de metas pode representar que ocorreu de aprendizagem. Ou seja, o aprender se torna um ato reflexivo, por meio de olhar os sistemas por seus atos passados e os planos do seu futuro. Então percebo que pensar a prática nesse caso não é apenas descrever que a pessoa tem prática em desenvolver alguma situação, vai além disso aí. Então, segundo esses autores, o conceito de prática ele é central para se compreender a aprendizagem vista como um processo informal e um processo situado. O que é esse situado? Situado em contextos específicos de poder e de conhecimento. Perceba que interessante isso. A prática ela não é apenas o fazer, não é apenas ter a prática, mas considerar esse fazer, considerar a relação desse fazer com outras pessoas em contextos específicos. E cada empresa tem o seu contexto, tem as suas histórias, tem a sua trajetória, tem as pessoas presentes naquele momento, tem os seus concorrentes, cada empresa tem as suas peculiaridades. Bom, além disso, o que dizem esses autores? Que o conhecimento ele é situado dentro das formas de vida e é o resultado de interesses, de ideologias e as circunstâncias das negociações sociais. A prática, então, segundo esses autores, ela conecta o conhecer com o fazer. Dá para perceber, então, com isso, que enxergar a aprendizagem, de novo, não é apenas o elemento cognitivo, do pensamento, do conhecimento explícito, mas também do fazer as coisas, de perceber o quanto o social está presente nesses aspectos e como isso é importante de se entender. A Gherardi define também prática como um modo relativamente estável no tempo e socialmente reconhecido de ordenar itens heterogêneos em um conjunto coerente. Ou seja, de organizar, de enxergar pelo menos que existe uma estrutura, uma organização no que se faz no dia a dia. Apesar da dinâmica dos ambientes, da dinâmica das pessoas, das coisas que se desenvolvem nesse processo como um todo. Assim, as práticas elas inscrevem posições sociais e relações caracterizadas por expectativas particulares, regras e procedimentos. Ou seja, aquele contexto que eu comentei com vocês anteriormente. Então, nesse ponto, o Niccolini e outros autores, eles salientam que o conhecimento e a aprendizagem são principalmente fenômenos sociais e culturais. E segundo esses autores, fenômenos como conhecimento, significado, atividade humana, o poder, a linguagem, as organizações e as transformações históricas e tecnológicas ocorrem e são componentes do campo das práticas. Percebe-se, então, com esse elemento, com a aprendizagem baseada em práticas, o quanto é importante entender onde as pessoas se situam, as suas trajetórias, o que pode acontecer no futuro, como é que são as relações entre os indivíduos, as questões ligadas ao poder, que não dá para esquecer isso também, porque isso é, apesar de não ser muito falado, é muito importante porque mexe em muita coisa que as pessoas nas empresas fazem, o quanto isso está presente no dia a dia e deve ser necessário para se entender a aprendizagem e para que as empresas consigam melhores resultados, assim como as pessoas consigam também atingir o que elas almejam. Dessa maneira, percebe-se a aprendizagem novamente, não apenas como um fenômeno cognitivo, um fenômeno pessoal, mas também como um fenômeno social, como um fenômeno cultural. Dentro do campo da abordagem das práticas de aprendizagem, um trabalho interessante foi feito por Patrícia de Camires e Cláudia Antonello em 2010. Enxergando então a aprendizagem não apenas como um fenômeno cognitivo, mas também como um fenômeno social, essas autoras, elas
num estudo que foi trabalhado junto a pessoas que não exercem a função gerencial, mas que pode também ser percebido em outras funções da empresa, elas identificaram que a aprendizagem está envolvida a facilitadores e oportunidades, a obstáculos, e isso vai se desenvolver entre processos, objetivos e resultados num contexto específico. Então, nesse estudo, os processos estão associados a aprender sozinhos, aprender pela prática ou fazendo, aprender pela interação com as pessoas, aprender com experts, observando, a partir da solução de problemas, com os erros, aprendizagem também autodirigida e aprendizagem formal. Isso para quê? Para resolver problemas, para executar uma tarefa, para superar um desafio e também para ter autonomia. Então percebo que os processos têm tanto elementos informais quanto elementos formais. As autoras também identificaram nesse trabalho que os resultados que se atingem em termos de aprendizagem, levando em conta inclusive os seus objetivos, são o autoconhecimento e o autodesenvolvimento, que vai interferir tanto nos resultados das empresas como nas pessoas e nas suas competências. Depois disso, dentro desse processo, desses objetivos e desses resultados, as autoras encontraram facilitadores e oportunidades, que interferem nisso tudo. Então, os facilitadores e oportunidades, com conhecimentos, a disponibilidade e acesso a recursos, a estrutura do local de trabalho, o tempo, as rotinas organizacionais, a interação, a reflexão, a autoanálise, o feedback, as políticas de RH, as características das pessoas, a autonomia, a ampliação do espaço ocupacional, o coaching, também nesse momento importante, a escuta e as experiências traumáticas. Vejam, todos esses elementos funcionaram como facilitadores ou oportunidades para a aprendizagem. Inclusive elementos com uma característica negativa, como, por exemplo, essas experiências traumáticas. Mas também as autores identificaram obstáculos nos seus estudos. Bom, quais seriam eles? A falta de conhecimento, a não disponibilidade de acesso a recursos ou informação, a estrutura do local de trabalho, a sobrecarga de trabalho, o pouco tempo das pessoas disponível para a aprendizagem, a falta de experiência, não compartilhar conhecimento, ou seja, pouca interação, a insegurança e a resistência a mudanças. Veja a diferença dos facilitadores para os obstáculos. E interessante que há também elementos que são comuns em ambos, como, por exemplo, a estrutura do local de trabalho e o tempo. Ou seja, esses elementos de facilitadores de oportunidades, de obstáculos, vão, de certa forma, interferir nos processos de aprendizagem, vão mexer com os seus objetivos e também nos resultados focados nas empresas. E, por fim, tudo isso envolvido num contexto de estresse, insatisfação, competição, conflitos, mudança, novos desafios e também a colaboração. Ou seja, o que dá para perceber como um todo nesse estudo que Camilles e Antonello desenvolveram? O quanto é complexa a aprendizagem e o quanto que é importante compreendê-la não de maneira apenas individual, como acontece muitas vezes, mas na interação entre as pessoas. E você percebe o quanto isso é importante, porque todos os elementos que eu comentei com vocês até agora, de facilitadores de oportunidades, assim como de obstáculos, são positivos e são negativos, estão associados às questões de interação entre as pessoas. De novo, se reforça com esse estudo o quanto é importante e necessário compreender a aprendizagem no escopo social, não apenas a questão cognitiva, também a questão cultural, nesse aspecto, e também de enxergar o contexto em si e os facilitadores e os obstáculos. Isso tudo poderá explicar muito do que se faz de aprendizagem nas empresas e se não consegue de resultados. Como, por exemplo, muitas vezes as empresas investem muito em treinamento e não conseguem os resultados desejados. Será que é só por causa do treinamento? Ou porque também tem um contexto aí que deve ser levado em consideração, que muitas vezes é negligenciado? As organizações, geralmente, enxergam elementos mais racionais, elementos mais objetivos. Só que a aprendizagem ela tem muito de subjetivo porque ela acontece entre as pessoas.
E quando se fala subjetivo, é do sujeito, é da pessoa, das suas características que interferem no processo. O importante nesse ponto é enxergar o que facilita a aprendizagem, mas também o que gera resistência, que gera obstáculo para a aprendizagem. Como, por exemplo, como eu comentei antes, a insegurança que existe dentro das organizações com as pessoas pode levar a menor compartilhamento de informações, a menor compartilhamento de experiências e, portanto, a menor aprendizagem para outras pessoas. Quantas pessoas, por exemplo, que têm medo de passar informação por uma questão de poder, ou por acharem que com essa informação que elas vão repassar, elas vão ser menos importantes para o que elas fazem? Ou, por outro lado, as pessoas que são resistentes à mudança, e isso efetivamente gerando a aprendizagem, gerando menos aprendizagem, gerando menos atos que evidenciam a experiência contínua. Mas também, por outro lado, como facilitadores de oportunidades, a autonomia, características pessoais, as próprias políticas de gestão de pessoas que podem permitir que aconteça mais aprendizagem. E, de novo, dentro de um contexto específico. Dentro do contexto da empresa, da sua organização, da sua estrutura, do seu mercado, que vai efetivamente mexer no que as empresas fazem. Mexer no que elas desenvolvem, mexer no que as pessoas aprendem, no que as pessoas trabalham, no que as pessoas observam, no que as pessoas estudam, no que as pessoas sentem. Ou seja, do sentido das coisas, de enxergar situações novas, enxergar coisas novas, de poder inclusive inovar. Vamos voltar a palavras dentro das empresas como estratégia, como liderança, como inovação, até mesmo como visão sistêmica, que apesar de ser uma palavra bonita, uma palavra importante, uma palavra necessária, uma expressão, ela é uma questão difícil de se desenvolver, é uma competência que leva muito tempo. Por quê? Imagine uma pessoa tentar conseguir enxergar o todo nas suas organizações e saber como é que esse todo interage, os elementos entre si. Não é de uma hora para outra. E enxergando então que obstáculos podem reduzir essa visão sistêmica, mas que facilitadores podem ampliar essa visão, podem permitir que as pessoas sejam melhores profissionais e também melhores humanos no que se desenvolve, no que se trabalha. Assim, então, se percebe com esse estudo, mais uma vez, o quanto é importante enxergar a aprendizagem não apenas no nível individual, mas também levando em conta o nível grupal, o nível organizacional e o nível interorganizacional, assim da perspectiva de fenômeno interpessoal, ou seja, de novo, a pessoa entra aí e a pessoa entra com força, e isso levando em consideração das mudanças que acontecem nas empresas e do quanto a aprendizagem está associada nisso aí. Vamos pegar apenas a palavra inovação, que se diz muito, que se fala muito nas organizações, o quanto a aprendizagem está associada a isso e o que é necessário para que essas coisas se desenvolvam, as empresas consigam atingir os seus resultados e as pessoas consigam efetivamente desenvolver as suas atividades, desenvolver com prazer, desenvolver satisfeitas, sabendo que houve facilitação por parte da organização e do seu contexto para que aquilo acontecesse. Por outro lado, muitos obstáculos que eu falei para vocês antes vão gerar problemas. E muitas vezes, de novo, vamos voltar ao treinamento que eu estava comentando antes. A empresa não entende, os gestores não entendem porque o treinamento funcionou, não porque efetivamente não foi um conhecimento aplicado, até poderia ser isso, um conhecimento não ser aplicado, mas porque também havia um contexto, haviam elementos que dificultavam tudo isso, que faziam como uma questão formal, um treinamento, não conseguisse aderência no que a empresa efetivamente faz. E é isso que pode muitas vezes explicar outras coisas que acontecem nas organizações, mas que muitas vezes não se dá a devida atenção. Ou seja, da aprendizagem como um fenômeno cognitivo, um fenômeno social, um fenômeno cultural, trazendo resultados positivos para as organizações, mas desde que existam facilitadores de oportunidades para se conseguir resolução de problemas, executar tarefas, superar desafios, se ter mais autonomia para as pessoas, até para a questão ligadas às iniciativas, e ter como resultado individual o autoconhecimento e o autodesenvolvimento, mexendo no grupo como um todo. Isso não vai ficar apenas a pessoa, isso fica também para outras pessoas no compartilhar, em desenvolver novas práticas, no cooperar, ou seja, ampliando o que inicialmente era individual. Por quê? De novo, a aprendizagem não é apenas cognitiva, não é apenas individual, mas também é interpessoal.